noite, Elis. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer imenso estar aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Meus amigos, minhas amigas, vocês viram o que virou Cuiabá nos últimos dias, de ontem para hoje, por exemplo. Ontem eu estava no ar-condicionado, domingo, ar-condicionado, 2 horas da tarde, dormi um pouco, é preciso descansar, né? Depois de uma semana corrida pra caramba, cheia de questões, de problemas para resolver. Aliás, na sexta-feira eu tive um problema dirigindo meu carro no centro da cidade, de repente o carro parou e o tempo já estava quente mesmo, né? Fiquei eu lá no sol, acionando o seguro e sentindo aquele sol na cabeça. Mas de ontem para hoje, como eu estava dizendo, saí do quarto. Quando cheguei no corredor do meu apartamento, parecia que estava em outro mundo. O calor era muito, muito forte, né? E nós estamos sabendo aí, ó, o El Niño. El Niño vai complicar a nossa vida daqui para frente, gente. Infelizmente, viu? Vai sim. A temperatura deve aumentar um pouco. Já pensou a temperatura aumentar um pouco em Cuiabá? A temperatura aumentar um pouco em Mato Grosso. Rio de Janeiro, que também é calor, mas aí lá eles têm um mar, né? Eles têm um mar. Tem o litoral paulista, tem o mar, né? Não tem como, né? E vários cantos que estão. Mas você já percebeu que nas regiões que deveriam estar frio, está chovendo muito, como por exemplo no Rio Grande do Sul, e aí de repente o calor chega também, chega forte. São os fenômenos da natureza, que nós ficamos muito tempo sem olhar, sem observar, agredindo a natureza, e agora ela resolveu cobrar essa conta está chegando. Há quanto tempo fala-se em aquecimento global, mas aí tem aqueles negacionistas, não, o que é isso? Tudo errado, inventaram isso, inventaram. Poucos dias eu ouvi um cara dizendo que, não, essa história de que a água é um bem finito, isso é uma bobagem, porque ela nasce lá na nuvem. A nuvem faz parte, sim, né, para descer a chuva, mas tira as raízes das árvores, dos rios, por exemplo, as árvores que ficam, aquela vegetação que ficam às margens dos rios, para você ver, o rio vai secar e aí não vai ter o que evaporar, e aí nós não teremos chuva também, não é mesmo? E quem estava dizendo isso era um advogado, alguém que a gente pensa que, olha, já estudou bastante, não tem essa bobagem na cabeça. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras e também você que nos segue no YouTube. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Vamos já trazer o convidado de hoje, que é atleta brasileiro de tênis de mesa e um dos grandes nomes da modalidade. Com 3 participações olímpicas em Londres, Rio e Tóquio, também conquistou 2 pratas e 1 bronze em Jogos Pan-Americanos, além de 3 títulos da Copa Latino-Americana. Com uma carreira marcada por grandes conquistas e experiência internacional. Ele continua representando o Brasil no tênis de mesa. Por isso, a gente diz boa noite, Luca Kamahara. Boa noite, Boa Elias. noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui para estar conversando sobre o nosso esporte. Sim, nós é que agradecemos a sua presença. E eu queria entender, um cara que já percorreu o mundo fazendo aquelas jogadas fantásticas, tênis de mesa, quanto tempo, qual que é a velocidade de uma bolinha daquela? Me explica. Eu não Quando sei. você... o cara lá responde, você não tem ideia? Dizem que acho que chega a mais de 100 km. 100 por hora, 100 por hora, né? Uhum. É muito rápido. É muito rápido. E a pessoa que recebe lá, como é que é a mente da pessoa quando você está ali na mesa e as coisas estão ocorrendo? O que passa pela cabeça de vocês? Nada mais que aquilo e pronto.
É o que deveria acontecer, né? Mas acontece coisa diferente? Não, é que normalmente quanto mais focado você tá, mais você tá nesse ponto, nesse foco de conseguir concentrar só naquele momento. Sim. E isso, na verdade, são poucos que conseguem fazer, né? Porque a parte mental é a parte mais importante, principalmente na hora do jogo, a parte psicológica, que envolve toda a parte emocional ali, de concentração também. E é uma das partes mais difíceis de serem treinadas e eu acho que onde muita gente acaba pecando e não dá a devida importância. Só dá importância na hora do jogo, não na preparação para essa parte. Sim. A sua preparação, ela demora quanto tempo? Quando você vai para um campeonato, você já treina quantos meses anteriormente? Ou o seu treino é religiosamente todos os dias, independentemente de campeonato, de uma forma totalmente disciplinada? Na verdade agora eu já estou numa fase que eu estou mais dando aula do que treinando. Sim. Não gostaria tanto de estar nessa fase ainda, mas por conta de algumas decisões pessoais, eu acabei partindo mais para esse lado de dar aula. Eu quero voltar a treinar um pouco mais, mas o atleta profissional, ele tem que treinar todos os dias e tem que estar constantemente se preparando, porque... Por exemplo, na época que eu jogava muitos campeonatos, né, muitos campeonatos internacionais, era em média 2 campeonatos por mês, assim. Então é bastante evento, bastante competição. Claro que tem aqueles principais, onde você se prepara um pouco mais especificamente, mas para quem está ali no circuito, quem está jogando profissionalmente, tem que estar o tempo inteiro na ativa e treinando todos os dias. Sim, então, mas eu mudei, inclusive, a minha pergunta quando comecei. Agora, o que eu quero entender, claro, nós merecemos, Mato Grosso merece, você percorreu o mundo e, de repente, você vem para Cuiabá, para Mato Grosso. O que fez você vir para Mato Grosso? Bom, a história é que eu estava numa fase, assim, no momento que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. E a Luciana Morimoto, ela era uma amiga minha, assim, não muito próxima, porque a gente nunca teve uma amizade de se encontrar tanto, mas a gente se conhecia de campeonatos e ela era um dos grandes nomes, assim, dentro do cenário nacional também. Então, sempre tive essa simpatia por ela também, né? E ela me mandou uma mensagem perguntando como tinha sido a cirurgia, se estava tudo bem. E eu tava para propor para ela vir para cá, para Cuiabá, fazer uma clínica no clube dela, né? Para perguntar se ela tinha interesse. E aí eu falei, Lu, aproveitando o contato e tal, você acha que seria possível, seria viável, você tem interesse de fazer um evento assim? Aí ela me propôs vir para cá ficar, só que em vez de fazer só uma clínica que a gente chama um treinamento intensivo de 1 dia, 2 dias, no máximo 3, né, normalmente. Uma imersão. Isso. Seria. E aí ela me convidou para vir aqui passar uns dias a mais, porque ela achava que seria mais proveitoso eu ficar um período um pouco mais longo. Falei, bom, como eu tô nesse período aí pós-cirúrgico, quando eu já tiver um pouco melhor, ainda não puder treinar, mas já tiver bem para dar treino, a gente pode combinar assim. Isso foi coisa de 1 mês depois, mais ou menos, que a gente conversou. E aí a gente já começou a organizar, a planejar para eu vir para cá. Eu vim para cá fazer esse treinamento, né, de 1 mês mais ou menos, fiquei por aqui. Foi quando eu conheci a irmã dela, que a gente já se conhecia de campeonatos também, mas eu nunca tinha conversado com ela. E a gente se aproximou assim, a gente começou a ficar amigo. E alguns meses depois a gente começou a ter um outro tipo de relacionamento, né, para além da amizade. Entendi. E aí depois de um tempo que esse envolvimento foi ficando mais sério, a gente começou a planejar para eu vir para cá. Eu já não queria mais morar em São Paulo, porque eu estava cansado da vida lá, já fazia um tempo, na verdade. O que me segurava mais lá, claro que além da família, era o treinamento, mas como eu já não estava treinando mais tanto para dar continuidade, né, nessa carreira de torneios internacionais e seleção, a gente começou a planejar para eu vir para cá. Foi assim que eu vim parar em Cuiabá. Sim, exatamente. E aí, chegou e gostou de Cuiabá? Gostou do calor de Cuiabá? Gostei. Porque, como eu disse inicialmente no programa, estamos numa fase
complicada, né? Aqui sempre foi calor. Então foi engraçado porque a primeira vez que eu cheguei, essa vez que eu vim pra cá, a primeira vez, eu lembro que a hora que abriu a porta do avião, assim, eu parecia que tinha aberto o forno, Sim, sabe? Quando você deixa o forno lá pré-aquecendo, você abre o forno. Eu sei. Eu falei, nossa, e eu tava ainda com a blusa, né, por causa do ar-condicionado, assim, o moletom, por causa do voo. Aí a hora que abriu, assim, me assustei um pouco. E foi engraçado porque eu lembro que eu fiquei 3 semanas aqui. Na terceira semana, eu lembro de me sentir meio cansado mentalmente de lutar contra o calor. Sim. E eu lembro de ir embora falando assim, nossa, eu acho que eu não volto mais. Eu gostei muito de todo mundo, foi uma experiência muito legal, a cidade é legal, só que esse calor aqui é de outro mundo. E foi engraçado porque pouco tempo depois eu estava voltando para morar, né? Eu ia pagando a língua. Você está há quanto tempo já aqui? Eu estou aqui há quase um ano, né? Quase um Vim ano. para cá definitivamente em setembro. Eu já vinha vindo para Cuiabá passar uns 10 dias por mês, mais ou menos, que era o que eu conseguia vir, né? Para ficar com a minha namorada, passar uns dias aqui. Eu conseguia vir mais do que ela ir para lá, então eu acabava vindo com mais frequência para a gente se ver, né? E eu acho que aos poucos eu fui me acostumando. Eu acho que esse impacto, assim, esse susto da primeira vez foi maior. Aí para a segunda, para a terceira vez que eu vim, eu já vim mais preparado psicologicamente pro calor. Já vai se familiarizando. E eu prefiro passar calor do que passar frio. Então, sempre que eu começo a reclamar do calor, eu falo assim, não, eu prefiro estar passando calor do que passar lá frio. A sua moradia lá é capital? Era capital / região do ABC ali, que é a região metropolitana. Porque meus pais são de lá, eu cresci no ABC e meus pais continuam morando lá. Então, nos últimos anos que eu estava morando sozinho, né, sem minha família, eu morava em São Paulo capital, mas continuava treinando no ABC. Então, eu ia para lá todo dia. Sim. Você é Nisei? Nisei. Nisei, né? Meu pai é japonês. O Nisei é filho direto de pessoas japonesas nativas. Sim, né? Meu pai veio para cá com 4 anos de idade, de navio. Sim. E minha mãe já nasceu no Brasil, mas os pais dela também eram japoneses. Eram japoneses. Né? Nascido lá também. Interessante. E como é que você está vendo esse esporte aqui em Mato Grosso? Eu acho que tem crescido bastante, não só aqui, acho que é uma coisa muito nacional, assim, até ouso dizer no continente como um todo, eu acho que tem crescido bastante, com grandes nomes na América Latina, tendo resultados que a gente nunca viu, né? Com o Hugo, com a Bruna, com a Adriana Dias, que é uma porto-riquenha que também já está em destaque mundial há muito tempo. Então, acho que isso... E claro que a internet, né? Eu acho que a gente tem tido no tênis de mesa não só no tênis de mesa, mas com esportes que não tinham tanta tradição e tanta visibilidade, acho que a internet tem trazido essa facilidade para os tempos atuais de você conseguir acompanhar muito mais do que em outras gerações. Então, eu acho que isso ajuda bastante também em termos de mídia, de visibilidade, para os esportes crescerem e terem mais participantes, mais gente querendo começar a praticar esse esporte. Aqui você dá aula, é professor, mas vocês estão pensando em promover campeonatos por aqui também, fazer essa movimentação, criar um movimento maior? Na verdade, a gente já organiza alguns campeonatos, né? Tem campeonatos estaduais. Esse ano e ano passado a gente recebeu etapas da Copa Brasil, que é a etapa do circuito brasileiro, circuito nacional. Então, são eventos grandes. Desse ano, inclusive, foi uma etapa que a gente chama etapa ouro, que é das que mais pontuam. Então, que vem gente de fora, vem gente de São Paulo, vem gente do Paraná, de Santa Catarina, competir. Porque é todo mundo que está querendo pontuar, né, para melhorar o ranking nacional e conseguir uma colocação melhor. Fora isso, como eu comentei, tem os campeonatos estaduais também, tem alguns campeonatos regionais, inclusive esse final de semana teve um aqui em Cuiabá, que é um pouco mais assim, pessoal só da região, né, mais perto. Mas tem evento sim. Fora isso, também tem nossos rankings internos, que é só mais para o pessoal do nosso CT, só que também vem o pessoal do outro CT aqui de Cuiabá também. Então, tem bastante campeonato. Que legal. E o interior tem CTs? Tem.
como eu falei, né, um esporte que tem crescido muito nacionalmente e nos interiores também, né? Isso inclui. No interior a gente vê bastante gente treinando, às vezes eles conseguem treinar até mais lá do que a gente aqui, porque eles treinam muito, acho que eles são grupos menores. Entendo. Que se juntam e às vezes na casa de alguém que tem uma mesa, eles treinam e aí conseguem ficar muitas horas treinando. Sim. E a gente tem conseguido ver uma evolução muito interessante e muito boa assim do pessoal do interior também. E vocês estão fazendo um trabalho para ranquear melhor o atleta de Cuiabá, de Mato Grosso? Antes só tinha, o CT Morimoto só tinha aulas à noite, que era mais amador, né? Então, são aulas de 1 hora, cada turma é 1 hora, e 2 ou 3 vezes no máximo por semana que o aluno ali treinava. Sim. E quando eu vim para cá, a gente decidiu tocar um projeto novo, que seria com a turma de alto rendimento. Sim. Então, nossa turma de alto rendimento treina de segunda a sexta, é um grupo fixo, das 2 às 4h30 da tarde. Então, todo dia, esse grupo treina 2h30 por dia. Então, é um treino que a gente consegue fazer um treino mais completo, com preparação física, treino de saque, treino de fundamentos mais específicos, de um nível um pouco mais alto e com mais prática, né, com mais frequência, mais horas semanais, isso consequentemente faz com que os alunos evoluam mais. E essa turma é a nossa turma de alto rendimento, que a gente começou agora. Eu acho que é um longo percurso aí para a gente começar a lutar por lugares mais altos nos pódios nacionais, mas é um caminho possível e que é um processo que eu digo que é um pouco mais difícil porque você exige dos alunos mais requisitos, que é talento, você precisa ter dinheiro para investir também em treinamento, em campeonatos, em material, que material não é barato para jogar tênis de mesa, em treinamentos, treino particular, né? Só você e o técnico ali para aprimorar mais e ter um treino específico, e fora os treinos em grupo. Então, acho que essa nova geração tem tido uma dificuldade, acho que muito grande, em lidar com a frustração. E o tênis de mesa é um esporte que eu digo que você tem que lidar com a frustração o tempo inteiro, porque é muito erro. Porque é um esporte de muita precisão, que exige muita precisão, muita velocidade, muito físico, muito técnico. Então, para você errar, cada detalhezinho já pode fazer você errar. Então, você tem que insistir, repetir, porque como é um esporte muito técnico, até você aprimorar sua técnica, até você melhorar cada detalhezinho, normalmente costuma demorar um pouco, né? Então, você precisa se esforçar muito, você precisa tentar e tentar de novo e no dia seguinte tentar mais uma vez. Então, é um esporte que exige bastante cabeça. E acho que a geração nova, muito por influência das redes sociais, da internet, das facilidades, a gente vê muitos psicólogos, pedagogos falando sobre isso, né? Sobre essa dificuldade da nova geração de manter o foco, de lidar com a frustração, de continuar tentando, de lidar com as dificuldades. Então, pro tênis de mesa, sendo um esporte tão difícil de aprender e de você evoluir, é onde a gente tem tido mais dificuldade, eu acho, com essa nova geração. Sim, imagino, né? Que cada toque é a possibilidade de um erro. Exatamente. São quantas pessoas nessa equipe, vamos chamar assim, equipe de elite? A gente tem em média 10, 11 alunos mais ou menos nessa turma hoje. Como um todo no CT a gente tem em média 100 alunos, né, que é da rotatividade ali do pessoal da noite, que é uma turma maior e que, como cada hora é uma turma, né, a gente tem turma das 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9. E então são 3 turmas ali, corrido pra caramba, assim. Mas aí é uma turma, o pessoal que é mais, às vezes, uma terapia, às vezes uma atividade física, mais amadora, assim. E os que a gente vê que tem mais potencial e uma idade boa para ir para a turma de alto rendimento, a gente tenta puxar para essa turma da tarde. Que legal. O que é a idade boa? A partir de que idade? Na verdade, quanto antes começar, claro que com 2 anos é difícil você jogar tênis de mesa, né? Mas ali com 6, 7 já dá para, às vezes até um pouco antes, depende um pouco da altura também, né? Porque tem a mesa ali, às vezes, se você é muito pequeno, é difícil você aprender o movimento certo, porque a mesa não te limita um pouco ali. A altura da mesa é uma só? Sim.
para todo mundo. Mas, por exemplo, o filho da Luciana, né, que dá Sim. treino comigo, ele treina um pouco, ele tem 5 anos. Sim. Ele já começou a treinar, ele tem alguns golpes que ele já tem um pouco mais de facilidade. Mas ele fica meio aqui, né? Assim, né? O rostinho dele tá aqui. Então ele fica meio que assim, né? né? Fica meio que aqui, assim, só a cabecinha pra cima da mesa. Sim. Mas é uma idade boa para começar, porque você já começa a ter contato com a bola, já começa a treinar coordenação. Às vezes a Lu faz até alguns treinamentos mais lúdicos, né, para essa idade, que de controle de bola, assim. Só esse contato já vai fazendo você criar uma base para você começar a praticar. Ah, sim. E nós temos boas promessas? Como é que nós estamos nesse cenário? Eu acho que a gente tem tido nos últimos meses umas levas de alunos novos que eu tenho visto que tem um potencial melhor, né? E não sei se por assistirem mais vídeos na internet, às vezes você acaba pegando às vezes algumas coisas, né? Que você, de algum jeito de jogar, posicionamento, assim, são coisas que ajudam. Nossa turma hoje, a média de idade lá é de 11, 12 a 16, 17, né? Que é mais ou menos essa turma do alto rendimento. Agora, à noite, tem criança, tem idoso, tem pessoal 30, 40, tem de todas as idades. Todas as idades que você possa imaginar, a gente tem lá no nosso CT. Idoso, você diz que idade? Mais ou menos. 60 e pouco, 70 e pouco. Né? Ah, legal. Esse é um esporte que atrai muito os japoneses? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Em São Paulo, por exemplo, é que assim, proporcionalmente falando, a colônia japonesa em São Paulo é muito grande, né? Sim, imensa. Né? Mas a seleção brasileira... Só a Liberdade lá, né? A seleção brasileira é composta por muitos descendentes japoneses, né? Sim. Às vezes o pessoal olha... tem um pessoal um pouco mais ignorante assim, né? Quando vê transmissão de jogo, você vê muitos comentários assim, mas vocês são do Japão ou vocês são do Brasil, sabe? O pessoal fica... Às vezes é por ignorância mesmo, às vezes é só por brincadeira, mas a gente vê muitos descendentes praticando tênis de mesa. Não me lembro agora, desculpe também a minha ignorância, não me lembro agora, teve um descendente japonês brasileiro que foi, assim, bastante sucesso, né? Já a questão de 15 anos. Você se lembra dele? Sim, tivemos alguns grandes nomes, né, do tênis de mesa brasileiro. Teve o Claudicano também, né? Isso, exatamente. Que acho que ele, se eu não me engano, ele faleceu Não acredito, não sabia. No ano que eu nasci. Ele foi um dos grandes nomes, assim, do tênis de mesa do Brasil. Não, mas depois dele nós tivemos... Teve o Goiama também, que veio, é um pouco mais novo que o Cláudio, né? Sim, legal. Que é uma geração depois. Exatamente, o Goiama. Perfeito, me lembro das transmissões com ele. Mas o Goiama está vivo aí. Sim. Está vivo. Exatamente. Vamos para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre tênis, sobre esse esporte sensacional, maravilhoso, que agora também toma conta de Cuiabá e Mato Grosso. Voltamos daqui a pouco com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Até já! E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Estamos conversando com o Luca Kamahara. Luca Kamahara é um grande nome do tênis brasileiro, do tênis internacional. Participou de eventos em Londres, Olimpíadas em Londres, Rio, Tóquio, né? E também conquistou pratas e bronze em Jogos Pan-Americanos, além de 3 títulos da Copa Latino-Americana. O que você traz dessas experiências andando pelo mundo? Foram experiências muito incríveis, assim, que me trouxeram muita bagagem, né? E muito aprendizado também. Acho que tudo que eu sou hoje é devido a tanta experiência que eu pude viver com o tênis de mesa. Sim. E quando você descobriu dentro de uma Olimpíada, qual foi a sensação? É engraçado porque para as Olimpíadas de Londres, que foi minha primeira, né, em 2012, eu não sabia, acho que, mensurar ainda direito onde eu estava, assim, porque nessa época eu lembro que
eu ainda não pensava... É que eu sempre gostei muito de treinar Sim. e de me preparar. Aham. E uma coisa que aconteceu meio que naturalmente depois de tanta preparação, depois de muito treinamento. Chegou no pré-olímpico, até conversando com o meu técnico depois, né, de ter classificado, ele falou que eu não era um dos mais cotados na lista dele para classificar. Sim. E eu consegui a classificação. E eu nem tinha colocado isso como um objetivo tão claro para mim, assim, de classificação. Eu fui para esse primeiro pré-olímpico para jogar meu melhor e conseguir a classificação. Sim. Então, quando eu cheguei em Londres, assim, nas Olimpíadas, na Vila Olímpica, na abertura dos Jogos, foi uma coisa muito incrível. Mas eu acho que eu não tinha muita noção ainda, né? Sim. E na minha segunda Olimpíada, que foi no Rio, foi uma coisa mais especial ainda, porque foi em casa. Então, foi um momento também muito único, assim, de entrar no ginásio e tá todo mundo gritando meu nome, tá o ginásio inteiro cheio de brasileiro, né? Então, foi uma coisa muito especial mesmo também. Em Tóquio foi um pouco diferente, porque a gente pegou pandemia, né? Então, cheio de protocolo, de teste diariamente, do Covid. Foi um pouco mais restrito por causa disso, infelizmente. Mas também foi uma experiência muito legal. Eu já era um pouco mais velho, então já tinha mais maturidade em alguns aspectos, né? Então, consegui aproveitar... acho que a Vila Olímpica e o evento em si eu consegui aproveitar melhor do que nas outras edições. Então, cada uma ali teve um gostinho especial de uma forma diferente. É engraçado você falar assim, já era um pouco mais velho. Qual a sua idade? 31. 31. Tá garoto de tudo, absolutamente garoto, né? E tem aí como atleta, como professor, né? Mas você pensa ainda, estando aqui, você pensa ainda em representar o Brasil ou você acha que já está aposentando essa parte? Eu gostaria muito, assim, seria um sonho, na verdade, mas infelizmente com as condições que eu tenho hoje, é muito difícil. Sim. É muito difícil porque exige muito investimento financeiro, então hoje eu não tenho condições para investir tanto para levar a vida que eu teria que levar para ser atleta profissional, de novo, né? Sim. E eu acho que, eu não sei nem se eu estaria disposto a fazer tanta coisa para manter essa vida, assim, porque, na verdade, disposto não digo nem fisicamente ou mentalmente em relação às competições, em relação ao tênis de mesa, mas em relação à confederação, que a confederação também é complicada, assim, em vários aspectos, nem sempre fazendo o melhor para os atletas, já tive muito problema com isso também, então é muito triste você ver, você sentir, assim, que você está fazendo tudo de você, está abrindo mão de tanta coisa, às vezes ficar longe da família, ficar longe dos seus amigos, para tentar o seu melhor dentro do esporte, para você tentar o melhor desempenho, e a confederação, que é quem deveria te dar o melhor suporte, muitas vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais desmotiva, assim, os atletas, muitas vezes, a continuar abrindo mão e fazendo tanto sacrifício, assim, pelo esporte. Não é nem o esporte em si, sabe? São essas questões que acabam indo para além das mesas, assim, que acaba desanimando. Sim. Nós temos aí imagens, um vídeo, e aí você está vencendo competições. Sim, Você está dando essa fala aí que está aparecendo. É de uma entrevista, de uma entrevista, né? que colocaram essas imagens, eu acho que na minha entrevista, e aí tá... Perfeitamente. Então, eu perguntei, aí você está vencendo? Sim, esse jogo eu venci, foi um torneio internacional, mas que foi no Rio de Janeiro. Sim. Foi em 2024. E foi um torneio legal. Legal, bacana. E agora já é aqui em Cuiabá. Isso aí é uma imagem de treino. De treino. Isso aí é em São Caetano, na verdade, não é em... Isso é um vídeo que eu postei no meu Instagram, de um treinamento que foi no início desse ano. Sim. Quando eu fui para São Paulo lá, passar os dias do recesso com a minha família, né? Aí eu aproveitei para ir lá para São Caetano, que é onde eu sempre treinei, para treinar um pouco. É a impressão minha ou aí é tipo um palco? Não. Não, né? É tipo uma quadra, assim, bem grande, quadra, ampla. né?
que aí tem um piso emborrachado, né? Que é o piso de competições internacionais, Sim. para tênis de mesa. Esse piso é fundamental. É. Ele te ajuda a impulsionar. Na verdade, não é impulsionar, mas é não deslizar, né? Então, Sim. é importante que no tênis de mesa é um esporte de muita movimentação lateral, que exige muito esse freio, assim, com os pés. Sim. Então, se você tiver num piso que escorrega, Aí interfere diretamente, assim, no desempenho dos jogadores. complica totalmente. E esse que está treinando comigo, ele é filho da minha primeira treinadora, Mônica Dotti. Sim. E hoje ele está aí brigando para estar na seleção. É um dos principais nomes do Brasil hoje. Que legal. E ela me deu treino com ele na barriga. É, Até né? os 7 meses de gestação, ele estava na barriga dela. Aí, de repente, ele E tá me aí. dando treino. É. E aí eu Que treinei legal. com ele. Agora, me diz uma coisa. Você tem que ter, além de braços, muito braço para trabalhar isso aí, você necessariamente tem que ter a musculatura da perna muito bem treinada, né? Sim. Ali, você vê como é que fica a posição da femoral, como é que é aquela parte ali da coxa ali? É, o Vulgarmente quadríceps, falando. né? Quadríceps, isso, quadríceps, exatamente. Né? E aí, para chegar a esse ponto de explosão, é preciso treinar quanto tempo por dia? Porque além aí do treino técnico, né? Você treina, você também faz exercício físico, né? Sim. Quais os exercícios que são mais exigidos? Então, tem 2 tipos diferentes de treinamento físico, né? Tem aquele que é mais específico, com movimentação mais específica de tênis de mesa, movimentos mais curtos, mais dinâmicos, assim, mais explosão, circuito, aqueles treinos de coordenação com uma escadinha no chão, assim, Sim. salto curto. E também tem aquele treinamento de força, né? Que é a musculação convencional. Normalmente a gente adapta um pouco para ser mais específico para o tênis de mesa, né? Então não é muito interessante para o mesatenista ficar muito forte, senão ele fica pesado e perde agilidade. Sim. Então, mas também ele não pode ser muito fraco, porque senão ele não aguenta ali tantas repetições por dia. Então, são os 2 principais tipos de treinamento físico que a gente faz, né, essa preparação. E aí, eu passei uma boa parte da minha vida, assim, treinando 3 horas de manhã, 3 horas de tarde e 1 hora de preparação física. 1 hora e pouco de academia. Então, dava uma 7 média horas. de 7 7 horas de por treinamento por dia. E psicologicamente falando, como é a preparação? Tem uma preparação nesse sentido? Então, a gente teve uma época que a gente teve um contato com um psicólogo esportivo dentro da seleção. Infelizmente, ele faleceu em 2000 e a gente estava, inclusive, era o 2º dia do pré-olímpico para as Olimpíadas do Rio 2016. Então, foi no início de 2016 ele faleceu. Foi um baque pra gente, assim, né? Porque a gente tinha um contato com ele, e ele mudou muito essa nossa visão do que era concentração, do que era o foco. Então, foi uma peça fundamental, assim, para nossa evolução da seleção como um todo. E isso foi em 2016, mais ou menos. Em 2019, eu voltei a fazer acompanhamento com psicólogo esportivo, e foi uma coisa que me ajudou muito também, que eu trabalhei na maioria das coisas que eu já tinha trabalhado com esse outro psicólogo, mas você se preparar constantemente mentalmente é muito importante. Então, fazer sessão semanal, assim, e continuar esse treinamento é algo muito importante também. Muito bem. Kamahara. Gostei de pronunciar Kamahara. Kumahara. Kumahara. Mas está escrito errado, então. Você. É Kumahara. Mas é com U mesmo. Isso, Kumahara. Vitor, falei o tempo todo Kamahara, achando que estava... Kumahara. Kumahara, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Sucesso em Muito Cuiabá, obrigado. Mato Grosso. Muito obrigado. Tá? E que você consiga melhorar esse esporte aqui em nosso estado. Obrigado, viu? Obrigado. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Você continua na programação da TV Cidade Verde Jovem Pan. Muito obrigado. Um abraço. A gente se encontra sempre por aqui às 18h20. Beijão.